perdi nenhuma oportunidade de experimentar na vida aquilo que a vida me foi oferecer. Aquela época social pesava muito. Comecei a trabalhar muito cedo. Quase nunca fiz aquilo que gostava, mas sempre gostei daquilo que fiz. Acho que parar é efetivamente morrer. Seja bem-vindo ao Conversas com Vida. O convidado de hoje começou um curso de Direito com apenas 18 anos, mas nunca terminou. E os amantes da sétima arte dirão, ainda bem. Isto porque o convidado de hoje tornou-se um realizador de renome em Portugal, responsável por vários sucessos de bilheteira, como O Lugar do Morto, Jaime, Call Girl ou A Bela e o Paparazzo. Hoje, no Conversas com Vida, está António Pedro Vasconcelos, realizador e crítico de cinema. Muito obrigada por ter aceitado o convite do Conversas com Vida. Como estava agora a dizer nesta descrição inicial, quando tinha apenas 18 anos, começou um curso de Direito. Alguma vez quis ser advogado? Não, mas a explicação é simples. O meu pai era juiz, o meu avô era juiz. Eu, dos três irmãos, tinha uma vocação mais intelectual e, na altura, no que era na altura o quinto ano, que é agora o nono, nós tínhamos que escolher entre ciências e letras. Pronto, portanto, havia duas áreas e dentro das letras havia ou seguir letras, propriamente, não é? Portanto, ser professor, etc., ou direito. E obviamente que eu passava a vida a ler e a escrever, portanto interessava-me por pintura. Aliás, os meus pais acharam que eu inclusivamente devia ser pintor. Cheguei a ter umas aulas e o primeiro dinheiro que ganhei foi fazer banda desenhada com 18 anos e portanto fui para essa área. E dentro dessa área, obviamente que era direito, não é? Até porque eu tinha algum jeito para argumentar e para discutir, sempre gostei de discutir no bom sentido, não é? E portanto fui empurrado para direito. Mas empurrado pelos pais? Empurrado, quer dizer, não me forçaram, mas digamos, parecia a vocação lógica e na altura era importante uma pessoa tirar um curso, porque se não tivesse um curso não havia outras profissões, digamos assim, que nos assegurassem ganharmos a vida de uma maneira com uma certa dignidade. Nos anos 50 não havia muitos portugueses que tivessem essa oportunidade, o acesso a um curso superior. Exatamente. Portanto, as pessoas, e quando eu digo com uma certa dignidade, não é por desprezo para as pessoas que tinham trabalhos, coisa. Agora, digamos, para uma pessoa que tinha alguma curiosidade intelectual, etc., os escritores não ganhavam bem a vida, portanto era difícil, portanto fui naturalmente para Direito e a pouco fui percebendo que não era isso que eu queria ser e quando comecei a criar alguma, digamos, autonomia, eu comecei a trabalhar muito novo como jornalista e disse aos meus pais que não queria continuar e que ia arriscar ser cineasta, o que era uma loucura completa naquela altura, até porque fazer cinema era muito difícil e sobretudo fazer o cinema que eu queria então era impossível, porque havia a censura, havia um regime ditatorial. O que é que os seus pais lhe disseram quando os informou? Não podiam fazer nada, quer dizer, o meu pai, eu acho que o meu pai sobretudo percebeu muito cedo que eu tinha uma curiosidade intelectual, eu passava a vida a ler e depois comecei a me interessar pelo cinema, quer dizer, eu descobri o cinema, digamos aí por meus 18 anos, quando chego à faculdade, inscrevo-me no Cineclube Universitário, tornei-me logo dirigente, ganhei um concurso de crítica e, portanto, o cinema começou de facto a ser uma obsessão. E, portanto, eu percebi que era o que queria fazer. E, obviamente, na altura não havia curso em Portugal, não havia cinema, praticamente, era muito Mas difícil. disse a dada altura, numa entrevista, que só quando saiu de casa dos seus pais é que começou a pensar pela sua cabeça. Claro, ou seja, eu quando comecei a pensar pela minha cabeça, decidi sair de casa dos meus pais. Portanto, eu comecei, quando saí de casa dos meus pais, não só a pensar pela minha cabeça, como a agir em função daquilo que pensava, ou seja, a tomar conta do meu destino. Não é? Sabia que tinha que me fazer à vida, ainda por cima casei muito novo e tive um filho muito novo. O meu filho mais velho tem neste momento, fez ontem 51 anos. Portanto, está a ver, tive um filho bastante novo e portanto, fazer-me à vida e depois uma filha logo a seguir, na altura em que era praticamente impossível fazer cinema, foi de facto muito, muito difícil. O que é que eu fiz? Fiz jornalismo, fiz crítica e foi assim que eu vivi. E tive a sorte, eu devo tudo à Fundação Gulbenkian. Com uma bolsa que conseguiu estudar para a Sorbonne. Fui o primeiro bolseiro de cinema da Fundação Gulbenkian e portanto fui para Paris com uma bolsa
enfim, que me permitiu viver. Não era, porque eu na altura era casado e tinha um filho, portanto, era duro. Inclusivamente, Como é que a sua esposa reagiu a ter o marido fora de casa para ir estudar cinema? Não, mas a minha mulher foi comigo, não é? Conseguiu, portanto, a Bolsa conseguiu garantir... Sim, era difícil, não é? Porque a Bolsa era suposto ser para uma pessoa só, não é? Foi difícil e, portanto, foi preciso... Eu e a minha mulher fizemos uns trabalhos por fora. Eu trabalhei, por exemplo, num hotel, era o que se chama Veilleur de Nuit, portanto, à noite ficava no hotel, no balcão, na recepção do hotel, o que me obrigava a estar acordado e, portanto, fartei-me de ler nessa altura. E pronto, e foram 2 anos que foram absolutamente decisivos na minha vida, porque me abriram a cabeça, abriram perspectivas, e eu aí confirmei que era isso que eu queria fazer. Eu tinha a opção entre ir para um curso técnico, digamos, ou aquilo que eu achava que era mais importante, que era frequentar a Cinemateca. E, portanto, eu vi uma média de 1000 filmes por ano, nessa altura. Vi praticamente tudo o que havia a ver na história do cinema, porque em Portugal era impossível. E é preciso pensar que na altura não havia vídeo. Portanto, a gente ouvia os filmes na Cinemateca, ou então não via. E em Portugal havia uma Cinemateca, mas que não exibia filmes. Portanto, foi absolutamente decisivo para mim. Além de que ir de repente para um país... Vocês não têm uma ideia do que era Lisboa nos anos 60, no princípio dos anos 60. Era uma cidade provinciana, fechada, cinzenta, quer dizer, onde a gente não podia ler os livros que queria, mesmo as conversas de café nunca se sabia se haviam pedido a ouvir, quer dizer, era muito complicado. As mulheres ficavam mal irem ao café, a não ser acompanhadas, normalmente iam aos domingos depois da missa, quer dizer, era muito complicado. E, portanto, de repente chegar a Paris, não é? Que era a capital da cultura, naquela altura ainda era, não é? E poder ver o cinema que se queria, os livros que se queria, poder ter acesso à cultura, a própria cidade, quer dizer, não é? A história da cidade, tudo aquilo. Em que é que isso alterou a sua forma de estar na vida? Tudo. Mais do que o seu gosto pela profissão? Sim, abriu-me a cabeça completamente, quer dizer, eu percebi que havia outros mundos, outras maneiras de estar. Eu era bilingue e tornei-me bilingue, eu leio e escrevo em francês como em português, e criei algumas relações. E depois cometi um erro, eu acho que o único erro grave que eu cometi na minha vida foi não ter ficado lá. É evidente que era difícil. Era difícil porque... E eu gosto muito de Portugal, atenção. Simplesmente as perspectivas aqui não se comparam com as perspectivas que eu poderia ter em Paris. Ainda que hoje a França esteja num declínio cultural enorme, mas pronto. Mas terminou o curso na Sorbonne? Não, eu tive num curso na Sorbonne, mas que era um curso que no fundo, aliás, a Gulbenkian sabe isso, porque eu depois escrevi já várias entrevistas disse isso. O curso era um curso que tinha muito pouco a ver com aquilo que era a minha profissão. Era um curso de filmologia, ou seja, era uma análise dos efeitos que as imagens e os sons podiam ter sobre os comportamentos das pessoas. Portanto, tinha evidentemente alguma coisa e tinha professores. Eu tive um professor que foi o meu mestre de curso, que era o Jorge Sadoul, que era uma sumidade, o grande historiador do cinema. Que foi uma pessoa importantíssima também para mim, e portanto tinha professores, é evidente que era cinema, filmologia, mas não era propriamente, o que eu queria de facto era frequentar a Cinemateca. Aliás, eu disse, eu vou frequentar o curso de filmologia e a Cinemateca, porque quero ver filmes. E depois esse curso foi encerrado no 2º ano em que eu estive em Paris. Portanto, eu pedi autorização ao Gulbenkian para continuar e fiquei com o meu mestre, que era o Jorge Sadoul, assegurava, digamos assim, os conhecimentos que eu precisava de ter. Portanto, esteve 2 anos em Paris. 2 anos em Paris. E porquê é que decidiu voltar? Porque era difícil, porque a bolsa acabou. Portanto, tinha que ganhar a minha vida, tinha um filho, era casado, tinha um filho com 2 anos e picos. Portanto, tinha família em Portugal? Família. E portanto o que aconteceu foi, a minha mulher veio para Portugal, eu vim para Portugal, ainda tive uns meses em Paris a tentar arranjar trabalho, e depois fiz uma coisa que foi, deixei lá toda a minha roupa e todos os meus livros, para ter a certeza que voltava. Como aquele espanhol, não me lembro como é que ele se chamava, não sei se era o Cortés,
que se eu queimar os barcos para não ter a tentação de voltar. E depois não consegui voltar, porque depois nasceu a minha filha e, portanto, era difícil. E, por outro lado, havia um ambiente intelectual fantástico em Lisboa, nos anos 60. Nessa altura, eu criei um grupo de amigos extraordinários, chamado Grupo de Vavá, que eram pessoas extraordinárias. O Fernando Lopes, o Alberto Seixas Santos, o Carlos Saboga, o João César Monteiro, portanto, cinéfilos, queríamos fazer E nessa cinema. altura, em Portugal, o cinema também começava a dar alguns sinais de inovação, de Começou a ruptura haver... com a propaganda, com... Houve um movimento lançado pelo António da Cunha Teles, em que ele produziu Os Verdes Anos, o Belarmino, Mudar de Vida, portanto, em que se pensou que podia haver, digamos, um fluxo, uma onda de um novo cinema. Mas depois aquilo faliu, até porque o Cunha Teles, os filmes não conseguiram recuperar o dinheiro investido. E, por outro lado, havia a censura, era muito difícil, muito difícil. Portanto, nós esperámos 10 anos, mas esse grupo era de tal maneira entusiástico, e, por outro lado, nós sentíamos, a partir de meados dos anos 60, que o regime ia cair, quer dizer, que não era possível continuar. Já se sentia na década de 60? A partir de 68, digamos, a partir do momento em que o Salazar cai da cadeira e a partir do momento em que nós percebemos que as guerras, a guerra colonial, que não é possível ganhar a guerra militarmente, e portanto tem que haver uma solução política. Pode-se ganhar até provisoriamente, mas não há hipótese. A tendência do mundo, mal ou bem, era para os países, os impérios deixarem as suas colónias. Portanto, nós éramos o último a resistir, era impossível. E portanto, que isso ia trazer uma alteração brutal. Depois, com o Marcelo, houve pessoas, eu nunca acreditei, que acreditaram na chamada Primavera Marcelista, ou seja, que o regime se ia abrir, democratizar, etc. Mas com a guerra era impossível. E, portanto... Também foi repressivo o regime de Marcelo Caetano, com o cinema. Sim, Apesar dessa expectativa, também foi repressivo. Exatamente. E portanto, depois a Gulbenkian começa a se interessar pelo cinema. E nos fins dos anos 60 diz que vai investir no cinema. E cria uma cooperativa. Portanto, há aqui todo um movimento, digamos. E, no fundo, eu apesar de ser bilingue e ser um cosmopolita, eu gosto muito do meu país, mas sinto-me bem em Itália, sinto-me bem em Espanha, sinto-me bem em França, sinto-me bem, não tenho... mas, apesar de tudo, o meu país é Portugal, e é sobre Portugal que eu gostava de falar. E fazer filmes. Portanto, se houvesse uma oportunidade de fazer filmes aqui... Bom. E depois... esse movimento que nos anos 60 digamos, se consolida, quando a gente tem a possibilidade de fazer os nossos primeiros filmes, dá-nos um sinal de que é possível e que no dia em que o regime cair, nós podemos ser os novos Rossellinis, os novos Orson Welles, os novos Renoirs, quer dizer, portanto há um entusiasmo de juventude extraordinário. Fez o seu primeiro documentário em 67. Eu fiz dois documentários, fiz um sobre a tapeçaria, que foi o meu primeiro, e depois fiz um sobre o Fernando Lopes Graça, fiz muita publicidade, ou seja, e por outro lado, eu aqui, ao contrário de Paris, para a minha experiência dos primeiros anos, era muito difícil trabalhar ligado ao cinema, porque eu conseguia trabalhar num hotel à noite, ou eu andei a vender, por exemplo, sabonetes, porta a porta e coisas assim, e que era uma coisa dos cegos, chamado Lacan Blanche, eram os cegos que faziam sabonetes e a gente andava a bater porta a porta. Portanto, havia coisas que eu podia fazer para sobreviver, mas sobreviver com os filhos, dar-lhes a educação que era preciso e tal, era difícil. Por outro lado, eu aqui não consegui fazer cinema, mas vivia de certa maneira de cinema, porque fiz crítica, que foi muito importante para mim, e aos festivais. Portanto, ia a todos os festivais, os mais importantes, Veneza, Cannes, etc. E, por outro lado, fiz uma coisa que foi muito importante para mim, que foi, eu vivia da publicidade e ganhava relativamente bem. Foi na altura em que houve um boom na publicidade, a partir de meados dos anos 60, precisamente com o marcelismo, não é? E, portanto, eu e o Fonseca Costa fizemos imensos filmes de publicidade. E renovámos, de certa maneira, o estilo de fazer filmes. Portanto, eu ganhava dinheiro. E era uma maneira de entrar no cinema. Porque, apesar da publicidade ter muito pouco a ver com os filmes, eram os mesmos meios. E eu aprendi uma coisa que é muito importante. Aprendi a contar uma história em 15 segundos. E em 30 segundos.
percebe? E, por outro lado, como eu não tinha uma formação profissional, eu passei a ser reconhecido profissionalmente. Eu comecei a aparecer na Tobis, que era o laboratório, e na Odisseia, não é? Com bombinos de filmes. E, portanto, as pessoas tratavam-me como um realizador. Passei a ser realizador. A partir do momento em que andava com as latas, e depois eu até numa entrevista que dei, perguntaram como é que eu entrei para o cinema, como é que eu disse, eu percebi que para ser cineasta o que é preciso é ter lata. Porque, de facto, eu aparecia com as latas e as pessoas tratavam... Bom, portanto, tudo me prendia aqui, percebe? Apesar de eu ficar sempre com essa perspectiva. E que viragem Depois, é que o 25 de Abril trouxe ao cinema, para além, obviamente, da liberdade de expressão? vamos lá ver, o 25 de Abril trouxe tudo a toda a gente, quer dizer, o 25 de Abril foi talvez a data mais feliz da minha vida, né? Eu lembro de andar no 1º de Maio, já estive nas ruas logo de madrugada, quer dizer, fui acordado por uma amiga minha às 6 da manhã, dizer que eu fui para a rua. E depois aconteceu uma coisa extraordinária, porque eu na altura era chefe da redação do Cinéfilo, que era uma revista de cinema e espetáculos e tal. E portanto, a primeira coisa que eu fiz, que era no Século, a primeira coisa que eu fiz foi correr para o Século para parar a edição que nós tínhamos preparada para sair, porque se havia uma revolução não ia sair um número. Bom, e o Século era muito perto do Largo do Carmo. Portanto, eu passei o 25 de Abril entre o Largo do Carmo e o Século, porque no Século estavam constantemente a chegar notícias. Eu tinha as notícias da Revolução, ia sair em edições, e os fotógrafos, os jornalistas, todos a trazerem notícias, não é? E, por outro lado, no Carmo estava-se a viver a queda do regime, portanto eu andei ali entre as duas coisas, e aconteceu uma coisa extraordinária, foi o homem que no Século levava as provas à censura, que era ali perto, na Rua da Misericórdia, bate-me à porta às 9 da manhã, diz, Sr. Vasconcelos, tem provas para levar à censura, no dia 25 de Abril. Eu digo, senhor Joaquim, já não me lembro como é que ele se chamava, esqueça, isto agora acabou, a revolução está na rua e tal. E o homem ficou muito alarmado, disse, senhor Vasconcelos, não brinque e tal, eles estão lá, olha que é preciso levar as provas à censura, não brinco com essas coisas e tal. Eu disse, homem, esqueça, vá para a rua, não vê que isto acabou, a revolução está na rua, acabou, o regime acabou a censura e tal. Mas esse senhor não acreditava que a revolução estivesse eu não a acontecer? acreditava. E ele, de repente, olha para mim, e é um momento para mim marcante, porque ele olha para mim e diz-me assim, mas então, Sr. Vasconcelos, então e agora o que é que eu vou fazer? O homem, durante toda a vida, o que ele fazia era levar e trazer provas da censura. Ele é a primeira vítima do 25 de Abril. Ele, de repente, descobriu que ficava sem emprego. Bom, mas... Era a primeira história que tinha ali do 25 de Abril. Exatamente. Eu, se um dia fizesse filmes sobre o 25 de Abril, começava assim, se calhar. Bom, portanto... eu, na altura, foi um momento absolutamente exagerado. Portanto, o 25 de Abril, o que é que nos trouxe? Trouxe-nos tudo. Trouxe-nos a liberdade, que é uma coisa absolutamente essencial. Portanto, estava tudo em aberto. Agora, se eu fizer hoje o balanço do que, em termos de cinema, o 25 de Abril trouxe aquilo que era a nossa geração, que era uma geração brilhante, eu acho que o resultado é decepcionante. Eu acho que o resultado de quase 40 anos de cinema português é decepcionante. Mas porquê? O que é que se perdeu pelo caminho? Ouça, se formos olhar para trás, o que é que fica? Quer dizer, quantos filmes é que marcam a memória deste país? Em quantos filmes é que os portugueses se revêem? Se quiser mostrar o que é que foram estes 40 anos, quantos filmes? Para já não fazem-se 10 filmes, neste momento o cinema está parado há um ano. Não se faz um único filme. Este governo diz que não há dinheiro e, portanto, parou o cinema, não sei por quanto tempo. Não é? Mas mesmo antes faziam-se 10 filmes, não havia massa crítica. Nós somos o país da Europa, só para lhe dar uma ideia. A Europa, a partir de 75, praticamente entrou em declínio, portanto o cinema europeu deixou de contar. Mesmo assim, as cinematografias nacionais na Europa, em média, e União Europeia e mesmo outros países, não é? E se meter a Turquia e tudo, enfim, que de certa maneira é europeia, o número alarga-se. A percentagem de público para o cinema nacional, portanto, franceses que vão ver cinema francês, italianos que vão ver cinema italiano e por aí fora, é de 20% a 23%. Em Portugal, em média, é de 0,4%, 0,5%. Nós temos 50 vezes menos de espectadores do que a média europeia. É que acha que e quando sobe, é porque de repente há um filme que faz 100 mil, 200 mil, percebe? E que muitas vezes esse filme que faz 100 mil, 200 mil, faz mais do que os outros filmes todos juntos. Portanto,
O que falhou foi, digamos, a relação dos cineastas com Com o público. o público. E sem público não há cinematografia. Quer dizer, Não lhe parece que há um pouco a ideia que um filme mais comercial é menos arte? claro, isto é uma barbaridade que se criou. Quer dizer, então é o desmentido, é a denegação de toda a história do cinema. Até o Chaplin não era arte. Então o Capra, o Hitchcock, o Fellini, o Truffaut, o David Lean, o Spielberg, o Kubrick, não são artistas, quer dizer, porque têm público. Isto é uma aberração completa. Uma aberração completa. Mas porquê é que se criou essa ideia? Porque convém a muita gente, porque se criou há um regime de... como é que eu ia dizer? O que aconteceu foi uma coisa muito simples, é que a Gulbenkian criou, durante 3 anos, disse-me, vocês vão ter dinheiro para fazer filmes. Mas é durante 3 anos. Vocês, ao fim de 3 anos, a gente vai fazer o balanço, porque vocês têm que ter criado uma cinematografia, ter criado público, e, portanto, o cinema torna-se, se não autossuficiente, pelo menos tem que ter algumas receitas. Só que, entretanto, o Estado marcelista, como percebeu que havia uma geração que ele não podia combater, criou um fundo no cinema e criou o Instituto Português de Cinema, com uma taxa sobre os bilhetes de cinema, para produzir o cinema português. Mas, simultaneamente, como era um regime ditatorial, criou o ICA, que é o Instituto de Cinema e Audiovisual, com júris, para decidir que filmes é que se deviam fazer. Portanto, o Estado tinha que ter o controle dos filmes que se faziam. E isso ficou até hoje. Essa marca, esse ADN do cinema português ficou até hoje. Ou seja, é o Já Estado... passaram quase 40 anos Mas, e... ouça, ninguém quer mudar isso. Ninguém quer mexer nisso. Continua a ser o Estado. Este governo, que estava no programa do governo, que a política para o cinema tinha que ser a de que os filmes tinham que se aproximar do público e conquistar cota de mercado. Não é? Depois fez uma lei que é exatamente ao contrário. E atenção, eu não tenho nenhuma simpatia por este governo, zero. Mas a verdade é que é o que está no programa do governo. E este governo fez uma lei que é exatamente ao contrário. Continuam a ser os critérios, são júris que apreciam os filmes, e está lá escrito, em função do mérito artístico e cultural das obras. Quem é que avalia? E com que critérios é que avalia o que é o mérito cultural das obras? Não, o Estado não tem que ser a polícia do gosto. Quer dizer, e você tem cineastas e alguns até fazem bons filmes, não é isso? Mas que defendem esta ideia e que aqui há 3 anos escreveram um artigo no Público, não é? A dizer, isto está escrito, a dizer, o senhor ministro, na altura era ministro, era José António Pinto Ribeiro, o senhor não pode largar a mão de que seja o Estado a decidir quem é que filma. E agora o que eu lhe vou dizer é, entre aspas, é uma citação, para proteger os realizadores do peso incómodo do público. Isto está escrito. O peso incómodo do está público? Está escrito. Portanto, o que é que acontece? O que acontece é que há um lobby, não é, que protege este tipo de cinema. E, portanto, um filme que tenha espectadores automaticamente tem o anátema do cinema comercial. De alguma forma lhe parece que este governo está a incentivar a subsidiodependência? Ouça, Por um lado corta e por outro diz, nós é que avaliamos o que é que merece dinheiro. Este governo, não sei se vamos ter tempo de falar deste governo, mas isto não interessa. Eu acho que este governo está a destruir o país. E na área da cultura a destruir tudo. E eu temo que se derem tempo, mesmo em termos de liberdade de imprensa, etc., o que está a acontecer é gravíssimo. Os cortes na Lusa, os experimentos no público, a compra de um grupo de comunicação por uma empresa estrangeira, quer dizer, tudo isso me assusta. Privatização da RTP, também já lá vamos. A privatização da RTP, tudo isso me assusta enormemente. Bom, portanto, o programa ideológico do governo conduz a isso. Em termos de cinema, o que é que aconteceu? Aconteceu que, sob pretextos vários, não é, pararam subsídios ao cinema, mesmo aqueles filmes que tinham sido já subsidiados. Repare, eu neste momento devia ter um filme a estrear. E estou parado há um ano. E não se sabe quando é que vai haver dinheiro. Agora dizem que para o ano talvez já haja dinheiro. Os concursos pararam durante um ano. Eu estou totalmente contra o sistema dos concursos, ou seja, contra os critérios, a forma de intervenção do Estado. Mas eu sou totalmente a favor da intervenção do Estado. Não há cinema em Portugal se não houver intervenção do Estado. Mas a intervenção do Estado tem que ser de outra maneira. Porque, repare, quem paga o cinema são as televisões, é o cabo, etc. Portanto, não é sequer o dinheiro do orçamento do Estado. Então, como é que deve ser essa intervenção? Se acha que o Estado deve intervir, mas não desta forma? Não, é transformar taxas em obrigações. É tão simples como isto.
Ou seja, as televisões são obrigadas a meter 4% no cinema, por exemplo. 4% da publicidade. Sim, senhor, mas são eles que dizem em que produtores é que querem... Compreende? O dinheiro é o mesmo. Não é? Os distribuidores são obrigados a meter uma percentagem do volume do negócio. Sim, senhora, mas eles é que dizem. Não podem produzir eles, têm que ser produtores independentes. Mas os produtores é que têm que se bater para convencer as televisões, os distribuidores, etc. E teriam também que ter produtos mais comerciais, filmes mais comerciais. Não, filmes com um potencial de chegar ao público. Quando você diz comercial, isto não pode ser negativo. Não é necessariamente negativo. É evidente que se fazem filmes que têm um grande sucesso e que são muito maus e que têm objetivos comerciais, baixamente comerciais. Não é? Mas a história do cinema, o cinema é um espetáculo. Eu quando vou ao cinema, até hoje, há um ecrã e depois há cadeiras. As cadeiras é suposto serem para terem público. Eu já vi filmes em que havia mais pessoas no ecrã do que na sala. Eu já vi filmes portugueses que tinham mais estrelinhas no público do que os espectadores. Eu já vi filmes com 5 estrelas e 2 espectadores. Bom, isto é uma aberração. Isto é uma aberração. E depois o Estado tem que ter mecanismos e dinheiro, como acontece em todos os países, em que a média é, salvo erro, de 45% ou 50% de investimento público, em que o Estado tem que ter ele próprio dinheiro, que pode ir buscar, por exemplo, às telecomunicações. Em Portugal não se taxam as telecomunicações. As telecomunicações hoje em dia vendem as novas plataformas e com o digital, com os iPads, com isso tudo, com os telemóveis de 4ª geração, vivem muito conteúdos. Portanto, é preciso ir buscar também uma taxa, nem que seja 0,5%. E aí é uma taxa. Porque eles não são diretamente programadores de conteúdos. Ou seja, eu faço um filme. E o distribuidor diz eu quero ou não quero, a sala diz eu quero ou não quero, a televisão diz eu quero ou não quero. Portanto, há uma escolha direta do filme. Esses têm que ter uma palavra a dizer sobre o dinheiro que são obrigados a meter nos filmes. Os outros não, os outros têm que ter uma taxa que vai para um fundo e esse sim, esse serve para manter o Instituto do Cinema, que tem que ter obrigações, por exemplo, de apoiar as escolas de cinema, apoiar os cineclubes, apoiar os festivais, apoiar a promoção no estrangeiro, a promoção do talento, a internacionalização do talento, a lusofonia, as cooperações, tudo isso, há um trabalho que um Instituto de Cinema tem que ter. E depois tem que se manter uma cinemateca. Portanto, tudo isso é preciso dinheiro para isso. E, além disso, é preciso dinheiro para, por um lado, complementar o déficit de mercado. Ou seja, mesmo com essas obrigações das cadeias de televisão, etc., você, se calhar, não consegue financiar todos os filmes portugueses. Portanto, é preciso que os filmes que têm essa capacidade, que demonstram, olha, eu tenho a garantia de ter este dinheiro, ter uma televisão que me vai exibir o filme, um distribuidor que me vai lançar o filme com 20 ou 30 cópias, etc., haver um fundo que complemente esse financiamento. Bom, mas não a julgar se o argumento é bom ou mau. Porque quem é que tem competência para julgar se o argumento é bom ou mau? Percebe? Isto dá origem ser o público a julgar. A todas as arbitrariedades. E depois deve ter esse fundo também para apoiar o audiovisual, para melhorar a qualidade do prime time televisivo. Não é? Porque as televisões não têm dinheiro para fazer mais do que telenovelas e reality shows. E depois tem que ter dinheiro, por exemplo, para primeiras obras. Não é? Tem que ter dinheiro para filmes mais experimentais. E aí sim, eu acho que... Eu vou-lhe dar um exemplo. O João César Monteiro, que já morreu, e que era um homem com um certo talento, fez um filme preto, todo negro. Bom, mas com um subsídio de 600 mil euros. Quer dizer, e concorreu a um concurso em que ele se comprometia a fazer um filme com imagens. Ele não conseguiu fazer e decidiu pôr o filme preto. Bom, isto é ingrato eu estar a falar de uma pessoa que morreu e por a qual eu até tinha alguma admiração. Eu acho que um realizador tem o direito a fazer tudo o que quiser, mas não é possível, com dinheiro público é que não é possível. Portanto, mas, por exemplo, imagine que o João César Monteiro ou outro dizia, eu já tenho uma obra e agora apetece-me fazer uma coisa experimental, fazer um filme sem imagens. Sim, senhora, mas este filme custa 5 mil a 6 mil euros. Podia haver um fundo, este senhor já fez não sei quantos filmes. Sim, senhora, faz esse filme, compreendo. Portanto, há um certo tipo, por exemplo, hoje em dia podem-se fazer filmes até com telemóveis, há novas, o digital abriu imensas perspectivas. Eu, por exemplo, estive agora a almoçar com um jovem que fez o segundo filme, que eu acho que é um tipo talentosíssimo, chamado Artur Correia Araújo, Serra Araújo, que é talentosíssimo. É o segundo filme que ele faz. O primeiro filme eu consegui fazê-lo com 50 mil euros. É evidente que o filme custou muito mais, toda a gente trabalhou de graça. Há um jovem agora que vai lançar um filme chamado Tiago Carvalho, que fez um filme sem dinheiro. Não é? Portanto, devia haver apoios para esse tipo
de pessoas que se lançam a fazer projetos inovadores e de risco. Pronto. António Pedro Vasconcelos, já regressamos para a nossa conversa. Vamos nesta altura interromper o Conversas com Vida para um curto intervalo. Voltamos já a seguir. Volte connosco também. Até já.